pessoal, beleza? Nerso na área de novo, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer mais um vídeo daqueles das minhas leituras do ano. Eu fiz um de 2022 e agora vou fazer o desse ano. Na verdade, ainda não terminamos o ano, estamos no comecinho de novembro, dia 1º de novembro, estou começando a gravar. Mas então eu vou fazer esse vídeo em duas partes. Vou gravar ele agora em novembro, depois no finalzinho de dezembro eu gravo a continuação. Por que eu estou começando antes? Porque senão eu esqueço. Gente, eu tô com a cabeça assim no ar, eu comecei a falar, o que eu fiz mesmo? Então eu tentei anotar aqui para lembrar de tudo que eu havia lido. E vou falar um pouquinho para vocês, dar algumas das minhas opiniões. Lembrando que, assim, se vocês se interessarem por mais alguma coisa, se interessarem que eu faça um vídeo explicando melhor algum dos livros ou quadrinhos que eu li, é só escrever aí embaixo, que depois eu posso fazer um vídeo específico daquilo, né? Talvez até com spoilers e tudo. Falando em spoilers, esse ano eu vi bastante série, vi bastante filme também, que eu não estava fazendo muito isso, e então eu acabei não lendo tanto quanto eu gostaria. Quem sabe eu dou aquela super corrida agora no final do ano para ler mais coisas, mas ainda assim também, se vocês quiserem que eu faça algum vídeo falando a respeito de filmes, de séries que eu acabei vendo, também é só escrever aí embaixo, eu posso pensar com carinho aí e vamos gravar, beleza? Bom, é isso aí. Eu havia terminado o vídeo anterior, que vocês vão ver o link aí no texto explicativo aí de baixo, ou talvez no primeiro comentário. Eu havia lido, então, deixa eu ver, foi o Namor, que eu terminei em janeiro, comecinho de janeiro. Esse daqui, eu havia começado no final de 2022, né, da grande série aí, Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, então esse ano também foi meio calcado por eu ler essa linha aqui vermelha, né, muitos dos quais eu reli, na verdade, porque eu já havia lido em outro formato, né, em formatinho, às vezes em minissérie separada. E aí aqui, como esse aqui mesmo, que havia saído em Grandes Heróis Marvel, né? A arte sensacional do grande John Byrne. Uma história muito legal também, interessante. Assim, né? O Namor aqui é um empresário aqui nos Estados Unidos e tal. Então esse aqui, bem interessante. Já deixa a dica aí se vocês quiserem correr atrás aí no site da Salvat ou na sua comic shop, sebo favorito. Muito bom. Depois eu dei uma parada e fui ler, então, no comecinho de janeiro, a biografia da querida Rita Lee, né, já saudosa agora, né, infelizmente nos deixou, mas essa biografia é sensacional. Ela é muito irreverente, a Rita Lee é muito piadista, muito sarcástica, muito irônica, então tudo isso ela coloca aqui no seu texto. Eu vi alguns críticos falando que é um tanto chapa branca. Eu não achei muito, assim, eu acho que ela, principalmente com relação aos problemas que ela teve em reabilitação, com drogas, ou até com algumas pessoas da sua família, ela falou bem, só que como ela usa muito indireta, né, então, assim, tem que conhecer um pouco da história para entender algumas partes, senão a pessoa não entende. E é muito legal ver também o relacionamento que ela teve durante a vida inteira dela com o Roberto de Carvalho, desde que ela conheceu que ele era guitarrista do Ney Matogrosso, e depois ele virou um baita produtor, compositor, então, da fase pop da Rita Lee, né, depois que ela já não estava mais no Tutti Frutti. Então, também recomendo. Eu acho que foi relançado recentemente, logo depois da passagem então da Rita. Mas para quem gosta de boas histórias a respeito dos anos 60 e 70, gosta de reverência e gosta principalmente da musicalidade da rainha do rock nacional, então leia a biografia da Rita Lee. Eu estou pensando em depois pegar a segunda biografia, né, que também saiu logo após ela ter falecido, que justamente trata só da fase do tratamento do câncer. Depois eu continuei então com a Salvat. Bom, aí eu peguei e fui ler esse daqui. Aí esse me desanimou. Meu Deus do céu, que história ruim! Pelo amor de Deus, que terrível isso. É uma história chamada As Destemidas Defensoras Damas da Destruição, de Cullen Bunn e Wills Linney. É toda uma minissérie aqui. Vale destacar, as capinhas ficaram legais mesmo, tá? Essa minissérie mensal, as capas são boas. O desenho de dentro é bem genérico, não é nada muito interessante, assim. A história, então, é uma porcaria. Deve ser do comecinho de 2010, 2011, não lembro quando saiu. Mas dá uma olhada nessas expressões aqui. História vazia demais. Infelizmente, porque a Valkyria até era uma personagem legal, eu gostava dela, principalmente no começo ali dos Defensores, quando tinha o Fera, quando tinha o Anjo. Eu achava interessante a personagem. Só que aqui, socorro. Não sei, é só por causa da lombada mesmo que ela tá aqui, senão eu já teria jogado ela pela janela. Mas aí eu parei e voltei a pegar livro para ler. Aí eu fui ler esse livro aqui que eu já tinha há alguns anos, já tinha ouvido falar dele ainda mais anos ainda, que é o Conto da Aia, da Margaret Atwood. A maioria do pessoal conhece, é uma distopia. Nesse momento, depois quando eu terminei de ler, eu comecei a ver a série, como eu disse no começo ali, né? Eu fiquei bastante tempo assistindo filmes e séries, então a série eu resolvi assistir inteira. O livro é interessante,
Ele é meio básico, né? Ele é fininho, então não dá para expandir muito esse mundo. Mas assim como aconteceu com 1984, com Fahrenheit, com Admirável Mundo Novo, né? Também não são livros grandes, né? A pessoa solta ali uma ideia de futuro distópico e ali ele trata de um personagem, dois no máximo, né? Não dá para ficar focando muito. Então aqui trata-se daquela moça, né? Offred, e assim, qual que era a visão de mundo dela durante essa distopia, onde de repente os homens começavam a mandar e precisavam de reprodutoras porque a humanidade estava desaparecendo, aquelas coisas. Né? É interessante, tem uns conceitos bem legais, alguns mal explicados, mas alguns bem legais. Então, para quem gosta de distopia, já deixo a dica aí, conheça esse livro. A série, se você assistir a primeira temporada, é bem legal porque é bem baseado no livro, assim, as atrizes estão bem, achei interessante. Só que depois aí a Offred vira quase uma super heroína e ela faz muita besteira, e toda hora que ela faz besteira morre gente doidado por culpa dela, e mesmo assim você fica com dó dela. Então assistam a primeira temporada, o resto é uma perfumaria sem fim, chatíssima também. O que eu vi depois? Eu voltei então para Salvat, vamos lá. Aí peguei essa daqui do Professor Xavier, A Guerra Psíquica e a Saga da Ilha Muir. É legal, é interessante, são 3 quadrinhos dos X-Men, e depois 3 quadrinhos do X-Factor, né, com esse desenho bem noventista. O começo tem a história com John Byrne, depois a outra é do Wilson Portácio com o Paul Smith. Entra um pouquinho mais a fundo, né, na história do Professor Xavier e traz boas lembranças aí dos anos 90, mas também não é aquela coisa assim que me mudou minha vida. Então vamos para a próxima. Aí veio os Defensores, aí sim os Defensores originais, né, antes da Valkyria ali. Os Defensores foram os primeiros, que são o Doutor Estranho, o Namor, o Hulk e o Surfista Prateado, que apareceu depois, assim, nos anos 70, só um pouco. Essa daqui podia ter trazido alguma das primeiras histórias, mas não, eles só focaram, então, na minissérie em 5 partes ali do Keith Giffen e do J.M. Demetrius e do Kevin Maguire, que o pessoal conhece por ter feito a Liga da Justiça mais humorística no final dos anos 80 ali, que o pessoal chama carinhosamente de Liguinha. Então aqui é a mesma coisa, é muito bom humor, é muita irreverência, vale muito, é bem legal, assim, principalmente se você não leva super-heróis muito a sério. Então para quem acha aquela coisa meio fanfarrona dos filmes da Marvel, assim, acha meio chato, talvez não vai gostar muito dessa minissérie. Mas quem não liga, quem acha que super-heróis por si só já são uma piada, então vale a pena. Assim, leiam, que os desenhos aqui do Kevin Maguire são magníficos, as expressões que ele coloca nos personagens assim são demais. Então aqui o Dormammu estava desaparecido, aparece a irmã dele, e Doutor Estranho e Namor, com toda a sua arrogância ali, precisam impedir, né, o avanço deles para conquistar a eternidade ali. O Surfista Prateado fica onde ele deveria estar, que é numa praia cheia de outros surfistas muito loucos. E o Hulk também, assim, tem uma participação bem legal. É isso aí, indico. Ela já tinha saído também naquela revista Marvel Apresenta, foi lá que eu conheci a primeira vez. E agora eu tenho a versão da Marvel Apresenta e essa versão aí, encadernada, bonitona. O próximo é Justiceiro. Apesar dessa capa aqui já remeter a uma coisa mais moderna, né? Que é Tim Bradstreet, que eu gosto demais. Mas essa aqui traz então a primeira aparição do Justiceiro na revista do Homem-Aranha. E depois aquela minissérie em 5 partes com o roteiro do Steven Grant e a Joe Duffy, com desenhos do Mike Zeck e Mike Wolfsberg. Aqui a capa da primeira aparição dele no Homem-Aranha. Eu acho essa capa aqui maravilhosa, icônica. Né? Assim, lembra muito aqueles filmes de perseguição dos anos 70, assim, maravilhoso. E a história do Mike Zeck eu também já conhecia ali havia saído na revista Super Aventuras Marvel e depois saiu também num formatinho encadernado, inclusive com uma entrevista com o Dolph Lundgren, já que estava para sair o filme com ele estrelando, né, no papel do Justiceiro, do Punisher. Muito bom, muito boa história. Coloca tudo que a gente gosta de ver ali no Justiceiro, ele fugindo de prisão, ele caçando mafiosos, ele sendo pego achando que os amigos dele, achando que os amigos são amigos, mas na verdade os amigos estavam passando a perna ali, né, uma corrupção atrás da outra. Então essa daqui também vale muito a pena para quem é fã do personagem Justiceiro. Aí veio qual? Aí veio a minissérie do Nick Fury, 7 contra os nazistas e Agente do Nada. 7 contra os nazistas é fase clássica, Stan Lee e Jack Kirby. Eu acho isso maravilhoso. Os Rolling Commandos, ali antes então de ser a tropa Easy, né? Que é o pelotão moleza dele. Mas é sensacional, isso aqui é uma aula de
de história de guerra, de masculinidade, de treino. Tem uma cena que eu até peguei, eu cheguei a colocar isso aqui, acho que nos stories do Instagram. O cara é tão macho que ele acende o charuto no coquetel Molotov. Mano, não tem como ser mais legal que isso. E depois aí tem um resuminho do que aconteceu com o Nick Fury. E essa história Secret Warriors, apesar então de ser de ter essa arte aqui meio saturada de computador e tal, tudo, mas é legal. Tem umas das histórias aqui fazem parte daquela minissérie Reinado Sombrio. Então é interessante. O Nick Fury também ali escondido, né? Ele já tinha saído da SHIELD, ele tem que tomar a SHIELD estava, como é que chama? Com agentes infiltrados ali também corruptos e tudo. Então é bem legal ver o velho soldado aí lutando de novo. A próxima da Salvat, os heróis mais poderosos da Marvel, da capa vermelha, é o Pantera Negra, né? Apresentando então a primeira aparição, né, do Pantera Negra, agora um herói bem pop, né? Tem 2 filmes da Marvel e tal. Ele apareceu primeiro no Quarteto Fantástico. A história dele é interessante. Simples, mas interessante, né? Ele meio que arma uma emboscada, faz o Quarteto Fantástico ir até a África, mas meio para ele mostrar ali a superioridade intelectual e tecnológica dele em cima do grupo. E depois tem uma minissérie aqui que foi escrita pelo Jason Aaron com Jeff Tipalo. E é uma história bonitinha, legalzinha. Tem uma arte bem interessante, bem estilizada. Olha que legal isso aqui. Ficou muito bom. Conheça Wakanda e morra. O herói já teve outras. Isso aqui é uma invasão de Skrulls. Invasão de Skrulls a Wakanda. Eles querendo pegar a tecnologia lá. Então deve ter sido logo depois daquela fase da Marvel, daquela super saga lá, Invasão Secreta. Né? Então por isso que tem Skrulls para a torta direita. Ó. Mas é uma história bem legal. Uma história tecnológica, espionagem industrial, todo esse tipo de coisa. Vale a pena. Aí veio essa daqui, essa me surpreendeu, Madrox, o Homem Múltiplo. Eu já nem lembrava muito desse personagem, mas ainda bem que ela traz... sempre eles trazem uma historinha de origem ali, né, geralmente. Então tem a origem dele também dentro da história do Quarteto Fantástico. Olha que bonitinho isso aqui, hein? Esse coisa aqui passeando com a Alicia Masters aqui no começo é uma graça. Desenhado aqui pelo John Buscema, escrito pelo Chris Claremont. No começo o Madrox usava esse uniforme aqui, né? Verde com bolinhas e fiação amarela, e ele consegue se multiplicar várias vezes. E depois aí tem essa série aqui que já tem essa cara mais contemporânea aqui, né? Me lembra um pouco aquelas coisas de Jessica Jones e tal. Deixa eu ver quem que desenhou essa daqui que eu não lembro mais. Pablo Raymond desenhou e Drew Hennessy fez a arte final. Mas é legal, é uma história muito interessante, então me surpreendeu pro lado positivo. Eu gostei. Achei o personagem muito cativante aqui, né? Fizeram, lógico, ele ter esse teor mais adulto, ele tem que se infiltrar em alguns lugares e tal. Então, foi bem interessante essa história aqui. Então, se vocês também não conhecem, querem aprender um pouquinho mais a respeito do Homem Múltiplo, acho que essa edição aqui, quem encontrar, vai atrás, porque tem a origem dele aqui, básica, e um personagemzinho que podia ser aí lá do C da Marvel aqui, brilhando sozinho. Depois tem a minissérie da Arpia, Nenhum Pássaro Canta, de Steven Grant e Jim James, e Novos Vingadores, a reunião de Jim McCann e David Lopes. Essa aqui é bonitinha. Tem uma das histórias antigas dela aqui. Olha lá, que desenho legal. Também a cara dos anos 70 isso aqui, né? Com o Homem-Aranha. E como a gente sabe, ela foi casada com o Gavião Arqueiro. E depois ela ficou meio desaparecida por conta desse evento Invasão Secreta. Aqui estava aqui na Terra era um Skrull. E aí aqui é ela voltando, então, depois de ter ficado aprisionada pelos Skrulls tanto tempo, ela tentando se adaptar. Né? Já, tipo, ela reencontrando o Gavião tava roninha aqui, tava lutando com espada, olha só. Mas ela tem essa dificuldade, ela não sabe se ela quer continuar casada com ele, se ela quer começar a vida do zero e tal. Então é uma história legal, uma história de espionagem boa também. Ele estava fora dos Vingadores nessa época, né? Então ele coloca ela para ir numa missão com ele aqui. E ela fica, né, com essa questão de tipo, puxa, né, mas e todo aquele tempo que eu passei aprisionada lá junto com os Skrulls e tal, né, será que eu vou conseguir voltar ao que eu era antes, tudo? Então é interessante, né, a Arpia é uma personagem que, apesar de não fazer tanto sucesso, ela é muito carismática, assim, né, é uma personagem que dá pra, quando com um bom escritor, ele trabalha muito bem.
E aí veio o Demolidor. Antes do Demolidor eu tinha parado, porque foi na metade do ano, então eu fui viajar com a família. Aí eu não quis levar esses daqui, porque se acontece alguma coisa ia ser mais difícil para encontrar para manter a coleção certinha. Aí eu fui ler esse livro aqui do Laurentino Gomes. E que livro fantástico, mano. Que livro animal. Bom, eu já tinha conhecido ele pela trilogia lá do 1808, né? O Laurentino Gomes consegue escrever de uma forma bem inteligível, né? Bem pop, sobre história. E aqui, então, esse volume ele pega lá, desde o primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Mas ele não fica só nisso, ele conta sobre escravidão até desde muito antes. Cita a Bíblia, cita a Grécia Antiga e tal. Dá uma avançadinha, assim, só para dar um insight do que serão os próximos 2 livros, que já foram publicados, mas eu não comprei ainda, então, mas eu pretendo comprar. Vamos ver se eu acho uma oferta boa para já ler o ano que vem, porque aproveitar que ainda tá fresco na memória. Ele fez um resumo desses 3 aqui e lançou especialmente para escolas, então se você também tem filhos e deseja mostrar para eles o que foi esse pior período, esse período genocida de escravidão que houve principalmente aí nos países da América, por conta dos europeus, então conheçam esse livro do Laurentino Gomes. Eu demorei até para ler, porque eu fui lendo bem devagar, fazendo pesquisas e tal, valeu muito a pena. Depois então eu peguei esse do Demolidor para ler. Esse do Demolidor, ele tem a primeira aparição dele, que já foi em revista própria, né? Tinha saído aqui em Super Aventuras Marvel 100, celebração da revista. O Daredevil #1 aqui, desenhos do Bill Everett, né, criador do Namor, muito legal, muito bom. Eu acho essa história muito interessante. Lembrando que essa história de origem do Demolidor que deu origem também para as Tartarugas Ninja. E depois ele entra então com aquela minissérie maravilhosa que saiu aqui no comecinho dos anos 90, acho que foi 93, 94, do Frank Miller com desenhos do John Romita Jr., que é The Man Without Fear, O Homem Sem Medo, em 5 partes, que é um resuminho da origem, né, do personagem também, com um pouco mais de profundidade do que caberia numa história de origem de uma edição só. Né, seu encontro com a Elektra, seu encontro com o Rei do Crime, seu encontro aí com as gangues e tudo. Na verdade, ele mal aparece aqui com o uniforme dele vermelho. Ele aparece mais com aquele visual que depois até foi para minissérie dele, né, que saiu primeiro na Netflix, agora deve estar no Disney, por ser da Marvel. Então, assim, é uma história bem mais civil do que uma história de super-herói. Muito legal, né, já conheci essa história, já havia lido várias vezes. E o desenho do John Romita Jr. ali com a arte final do Klaus Jansson tá... Não, do Klaus Jansson não, é do Walt Williamson. A arte final do Walt Williamson tá espetacular. Deixa eu mostrar mais um pouco aqui para vocês, olha lá. Babin, John Romita Jr., sirs. Fantástico, fantástico. Conheço. Falando em Fantástico, aí veio um quadrinho do Quarteto Fantástico. Já tinha comentado de um da Mulher Invisível, né? Esse daqui é do Quarteto Fantástico. Tem uma história da derrota do Dr. Doom. São as edições 192 a 200 do quadrinho do Fantastic Four. O Dr. Doom demora para aparecer aqui, é legal, é interessante, porque quando começa essa história o quarteto está meio separado, está cada um num canto. Então começa cada edição voltada para um deles. Primeiro o Tocha Humana, que ia participar aí de uma corrida de carros aqui. Legal, essa história, bonitinha. Depois a gente tem o Coisa, enquanto isso ele estava lá naquele projeto dele espacial, que depois vai ter uma história só sobre isso. Depois a gente vê a Mulher Invisível, estava tentando ser atriz em Hollywood, olha que viagem. E por último, o Red Richards ocupado demais com seus projetos lá, por isso que ele não estava dando muita atenção para sua família. Mas depois quando ele vê que o Dr. Destino aparece, era ele que estava por trás de tudo, aí ele larga tudo para salvar a família das garras do Dr. Destino. Bem legal, assim, aquela aventura zona com cara de anos 70, eles viajam para Lativéria, então uma história do Quarteto Fantástico bem gostosa de se ler. Aí depois veio a do Doutor Estranho. Do Doutor Estranho, o que a gente tem aqui? A primeira aparição dele não é do Stan Lee e do Steve Ditko. Ele teve depois a sua origem melhor recontada, né, que depois saiu até no Heróis da TV 100. Aqui são algumas poucas páginas ainda na Strange Tales. E depois uma história do Doctor Strange números 68 a 74, que chega até culminar na Guerras Secretas 2. Nessa daqui ele vai para uma realidade paralela, ali exatamente também na Terra do Dormammu. Ele parece um país medieval ali e tudo. Mas aqui a gente tem os desenhos do Paul Smith, maravilhoso. Paul Smith com roteiros do Roger Stern. Comecinho dos anos 80, né? 84, 85. E tem uma arte sensacional. É uma história
bem fantástica. O Doutor Estranho primeiro ele tem que entrar lá e, assim, como ele é procurado lá na Terra do Dormammu, então ele entra disfarçado, aí ele encontra uma aliança rebelde lá para que ele tem que ajudar, e aí sim ele se mostra como Doutor Estranho. E o Mar, né, a irmã do Dormammu que está dominando tudo lá. Essa história é bem legal, estou tentando lembrar, eu acho que ela saiu aqui na Heróis da TV, mas faz muito tempo, eu era muito criança, não vou lembrar, mas reler assim foi muito bom, é uma história interessante. Aí saiu um especial só do Coisa, aí sim tem aquele projeto que eu tinha comentado, né, que ele estava lá no Projeto Pegasus, chama. Essa daqui era a revista Marvel 2-in-1, onde em cada edição o Coisa contracenava com algum outro personagem. Então aqui, enquanto ele está nesse complexo, ele começa a ter uma história com o Kazar, depois tem o Deathlock, depois tem o Giant Man, que eu acho que era traduzido só como gigante, depois tem a Tundra que aparece naquela história A Fúria das Femizonas, a primeira vez, saiu aqui acho que umas 3 vezes, saiu em revistas do Conan, saiu em Aventura e Ficção. Depois ele contra o Wundar. O Wundar é legal porque, se vocês verem aquele vídeo que eu fiz sobre a revista Aventura e Ficção, onde eu falo que tem aquela história O Profeta, acho que é, que tinha um profeta que estava lá no céu e viu um cara sem poder, procurar na época que todo mundo tinha poder, então esse profeta é justamente o Wundar, que é o cara que elimina a energia que está perto dele lá. Mas a história é tão boa que assim, eu demorei um tempão para me tocar que aquilo estava dentro do universo canônico da Marvel. Depois ele tem o Aquarian, o Impossible Man, e por último, para fechar, a história clássica This Man, This Monster, né? O Homem ou Monstro, desenhada pelo magistral Jack Kirby. Coisa linda de se ver. Essa do Coisa eu gostei muito também. Divertida essas histórias aqui que eles se encontram com os outros caras. Aí vem a do Destrutor, que eu achei mais ou menos. Tem a primeira aparição dele lá, né? Quando descobrem que o Ciclope tem um irmão. Então também assim, né? Que é uma história simplesinha. Não é nada muito... Era só para acrescentar mais um personagem aí na novela dos X-Men, escrito pelo Roy Thomas, ilustrado pelo Don Heck. E depois vem Imperador Vulcano, de Christopher Yost e Paco Diaz-Luque. Emperor Vulcan. Onde ele, com a esposa dele, acho que é Lorna, né, o nome dela, tentam derrotar o outro irmão dele, que não é o Ciclope, é um outro cara que agora governa Shi'ar ali, e o Destrutor tá lá do lado dos Piratas Siderais, que é do pai dele, né, do pai dele, do Scott Summers, e junto então com a Rainha Lilandra, eles vão tentar usurpar o trono desse terráqueo que está governando Shi'ar. É legal, tem uns desenhos bem funcionais, assim, bonitinho, aventurazinha, mas não me agradou tanto, não. Aí vem a da Feiticeira Escarlate. Essa aqui mostra a sua primeira aparição, então, em X-Men, né, quando ela começa como vilã da Irmandade de Mutantes. Como eu disse, depois nessa edição do Gavião Arqueiro aqui, que eu já mostrei no vídeo anterior, aparece quando o Gavião Arqueiro, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio entram para os Vingadores, né, porque eles sempre foram meio contra essa vilania, eles eram contra até mesmo o Magneto. Para quem não se lembra, depois eles descobrem que eles são, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio são filhos do Magneto. Hoje em dia eu não sei como é que tá, tem gente que fala que não é, que na verdade o Magneto enganou, eu já não sei. E depois tem uma história da Feiticeira Escarlate pirando aqui com os filhos dela, aparece o Mephisto, tem uns caras que prendem ela aí num complexo para tentar explorar, fingindo que eles vão fazer o Visão restaurar ali as suas memórias, né? Ele havia perdido as memórias, tinha voltado com o visual branco e tal, mas na verdade, aqui o visual do Visão, mas na verdade eles queriam o poder da Feiticeira Escarlate, aí soltam umas moléculas pretas nela lá, é uma história legal, mas meio complicada, assim. Né? E a Feiticeira Escarlate aqui, ela tá arrogante, mas acho que o John Byrne resolveu passar justamente isso mesmo. E é interessante. Só que no final dessa história, os filhos dela desaparecem. Quando eles voltam, a gente sabe o que aconteceu naquela saga Vingadores à Queda. E agora eu tô nessa daqui, que é a 35, que é uma história do Anjo. Tem uma daquelas origens da Marvel, né? Que mostra ele pequenininho. Esse comecinho da origem é muito bonitinha. Legal, tem uns desenhos muito bons. Então conta em duas fases. Ele pequeno, né, quando descobre que ele tem asas, e depois quando ele resolve virar o Anjo Vingador e agir sozinho, né, e até que ele é recrutado então pelo Professor Xavier para integrar os X-Men. E depois tem uma história aí desenhada pelo Salvador LaRocca, que é o Anjo Psylocke, chamada Crimson Dawn, Aurora Rubra, é isso que deu o nome? Aurora Rubra, do Ben Raab e do Salvador LaRocca. Nessa aqui o Salvador LaRocca, não sei se ele estava preguiçoso, que eu já elogiei ele numa outra aí, né, mas aqui ele estava copiando o Joey Madureira demais. Olha isso, que coisa ridícula essa pose da Psylocke aqui. Esse anjo aqui todo desastrado, cada hora as mãos dele e os pés dele estão num tamanho diferente. Tem hora que fica gigantesco.
Então eu achei esse desenho envelheceu mal. Né? Aquele esquema aí made dos anos 90. Essa história acho que é de 97. É a história então desse ser aqui do abismo querendo voltar a capturar a Psylocke. Ele tem essa marca no olho, igual ele deixou no olho dela. O anjo gado demais, eles estavam num namoro aqui, muito, e ela, não sei o que eu quero, e ele toda hora, ai meu Deus, a Psylocke, a Betsy, porque não sei o que. Também um romancezinho terrível. Não sei se eu vou gostar até o final. Eu devo ter lido isso na época que saiu mensal, mas nem ficou na mente. Fala pessoal, voltei aí depois de uns meses aí, para continuar então, para finalizar o ano de 2023. Hoje é 1º de janeiro de 2024. E vou falar então um pouquinho do que eu li aí nos últimos meses. Né? Eu tinha parado nessa graphic novel aqui do Anjo, que eu falei que eu não gostei, realmente. Achei meio preguiçosa, Salvador Larroca desenhando mais ou menos, uma história também muito bobinha. E aí, mas eu resolvi dar continuidade, né? Falei, vamos terminar essa linha vermelha da Salvat aqui. Aí a seguinte já me agradou bem mais, essa daqui eu gostei pra caramba. Que é Punho de Ferro, Danny Rand, sim. Fez bastante sucesso aí com a série na Netflix, então ela tem a história de origem aqui no começo, desenhado pelo magistral Gil Kane. Cara, como eu gosto do desenho desse cara, sobretudo no Conan. Escrita por Roy Thomas também, que brilhou muito no Conan. Aqui naquela época, né, a áurea dos filmes e séries de Kung Fu. Né, então, totalmente inspirado nisso. E depois ele tem a última história do Punho de Ferro, do Ed Brubaker, e também do Matt Fraction, desenhado pelo David Aja. Mano, isso aqui é legal demais, isso é muito bom. A história do Punho de Ferro aqui contra a Hydra. É interessantíssimo os rumos que a história toma. O desenho do Aja aqui está fenomenal. O pessoal lembra muito dele na fase Gavião Arqueiro. Né? Aqui é um pouco antes, então. Ainda lembra um pouco os desenhos do Alex Maliv no Demolidor. Achei que lembra um pouco, né? Porque na época estava fazendo muito sucesso. E a história também, né? Por ser Brubaker, era uma história bem policial, assim, tudo. Tem umas capas lindas em cada uma das edições, né? Já tinha saído aqui antes em algum encadernado, mas eu não tinha lido. E depois que eu li aqui, então eu me arrependi de não ter lido antes, porque a história é muito legal. Então se você encontrar essa edição aqui, já corre atrás que vale a pena. Se você encontrar, não precisa correr atrás. Né? Compre, porque vale a pena. Aí depois teve a do Mercúrio, que também sofre dos mesmos problemas da do Anjo. Não é tão legal, não. Tem uma historinha aqui relacionada com o Cerco de Wundagore, e contando mais uma anual aqui também, onde junta todo mundo. Tem uns desenhos levemente funcionais, escrito foi John Ostrander, Joey Edkin, Derek Alquin, Pascal Ferry, que é o desenhista, Chris Renault também é desenhista. Isso aqui é final dos anos 90, acho que é 1997, então estava naquela fase ainda que os X-Men pareciam muito um mangá, e aconteceu a mesma coisa com o Mercúrio. Não ficou tão legal. É uma história bonitinha, uma aventurazinha legal, uma aventurazinha de resgate. Tem algumas edições que o Mercúrio praticamente não aparece. Aparece uma versão aqui, acho que é dos Defensores, que tem a Mulher Hulk, tem o Punho de Ferro e tal. Mas, assim, eu achei meio perdida a história ali. Ela funciona muito como uma revista mensal. Vale lembrar isso, gente. A gente tem o costume de ver qualquer encadernado e falar que é uma graphic novel. Não, não é graphic novel, tá? Isso aqui é só um encadernado, uma revista mensal, que era aquela coisa para vender mesmo. Tem que fazer rápido, tem que ser toque de caixa. O desenho não precisa ser hiper bonito, o roteiro também só precisa fechar as pontas ali, não precisa ser nada estapafúrdio. Quando você fala graphic novel, aí você se refere a uma piada mortal do Alan Moore, você se refere a um parábola do Stan Lee como Moebius, do Surfista Prateado. Eu tenho aqui uma do Homem-Aranha recente também, que eu achei bem interessante, uma história que ele descobre aí que ele tem uma irmã, uns lances assim. Aquilo é graphic novel. Né? O Deus Ama, o Homem Mata, dos X-Men, e isso são graphic novels, são revistas que eles pensaram para fazer fechada naquela história, às vezes curta, às vezes com 100 e poucas páginas, às vezes com menos. E essa daqui que o pessoal chama aqui de graphic novel não é graphic novel. Isso aqui é só um encadenado de uma série mensal que não é aquela coisa assim. Às vezes tem uma história legal, tem uma história interessante, tem um desenho interessante, mas não é aquela coisa que é para mudar o personagem. Aí depois vem o Blade. Essa do Blade é bem legal também, hein? Essa aqui eu gostei. Ela tem o comecinho ali, o surgimento do Blade, né? Por Marv Wolfman, Gene Colan, na Tomb of Dracula. Gene Colan brilhando aqui, né? Eu acho o desenho dele muito fluido, muito legal. Tem umas expressões ótimas. E depois vem um dos caras que eu mais gosto, que é o Howard Chaykin desenhando. E o roteiro é do Mark Guggenheim.
Aí também é uma minissérie aí em 6 edições do Blade. É uma história bem policial, fala bastante a respeito do passado dele. É legal porque tem uns flashbacks, deixa eu ver se eu acho algum aqui. E nos flashbacks ele fica meio sépia. Olha a arte do Howard Chaykin, que legal. E conta um pouco então do passado, do desenvolvimento dele, e depois assim, agora com uma trama mais atual, né? Tem uma cena que ele pega um vampiro Papai Noel lá, é sensacional. A arte do Chaykin aqui brilha bastante também, né? Aquele estilo, apesar da colorização por computador e tal, alguns efeitos de arte final não serem tão legais quanto o que ele fazia antigamente no American Flag, por exemplo, mas ainda vale a pena. Aí depois eu li Os Inumanos, foi a última que eu peguei dessa linha vermelha, é a número 39. Vai até a 60, eu tenho a 40 que é a do Fera, que eu vou ler agora no começo do ano. Depois eu pulei alguns números, tem até os 60, ainda falta aí uns 3, 4 números para ter a coleção inteira, mas eu acredito que esse ano eu até consigo encontrar. Essa do Inumanos é legal, tem a origem deles que saiu aí em alguma revista assim, né? Não era uma revista própria ainda, é interessante. Stan Lee e Jack Kirby, né? Formação, boa arte. E depois tem uma série da Invasão Secreta, dentro da Invasão Secreta, apesar que quando você vê a capa você pensa que é aquela minissérie que consagrou aí o Jay Lee, mas não é. Mas é uma história boa também, interessante aqui o Raio Negro preso, né? Tinha sido sequestrado pelos Skrulls, a Medusa, que vai então com a sua irmã lá buscá-lo. Ela consegue montar um exército ali dentro do povo deles para resgatar então seu marido. As capas são lindas, são um espetáculo à parte. Deixa eu ver se eu acho uma delas aqui, só para mostrar para vocês. Todos eles, tipo essa. Todos os inumanos principais ali, os 6 inumanos principais brilham aqui. Eu senti falta mais do dentinho mesmo, que eu acho ele uma fofura, né? Um cachorro muito fofo. Poderia ter parecido mais. E aí, então, eu resolvi dar uma pausa, porque quando eu terminei de ler essa do Inumanos, já era dia 15 de dezembro, eu já estava saindo de férias, aí eu falei, bom, antes de viajar, então, para não ter que levar algo de coleção fechada assim para viajar, vai que acontece alguma coisa, eu fico sem. Aí eu peguei essa daqui, que eu já havia comprado em 2020, acho que é a Marvel Comics 1000, em homenagem, então, ao milésimo número, né, da revista Marvel Comics, que lançou a Marvel. Essa aqui eu achei bem interessante também, porque ela vai contando no começo aqui, ela tem a edição 1000 e a edição 1001 americanas juntas aqui, né? Então ela começa aqui com 1941 e cada página é um ano da história da Marvel. Lá, 1945, 1946 e dá uma explicaçãozinha do porquê esse personagem está aparecendo nesse dia. Ela começa com a tal da Máscara da Eternidade aqui, um mistério por conta disso. Depois tem alguns roteiristas que não dão a mínima para isso, eles contam outras histórias, dão uma viajada, né? Aqui tem praticamente todo mundo que estava trabalhando na Marvel na época, né? Então são nomes e mais nomes. Ó, quando chega no final aqui, tem uma lista gigantesca de nomes. E na Marvel Comics 1001 também. Eles dão uma continuidade com isso, só que daí aqui, como já tinha chegado então até 2020, aí cada página é um com alguns dos personagens que não tinham aparecido ou se destacado, né? Olha que interessante. Essa aqui imitando aquelas propagandas de O Fracote, né? Que tinha nos quadrinhos antigos. Até as aparições do Deadpool aqui são muito bem humoradas, eu gostei demais. Dá para se pensar muito nesse quadrinho, na história, né, do que a Marvel foi, o que a Marvel é, o que a Marvel se tornou, o que ela pode vir a ser. Então, faz jus ao nome Casa das Ideias. Então, se vocês encontrarem essa publicação aqui e quiserem ver uma história que também não vai mudar todo o conceito da Marvel, mas em compensação uma baita homenagem bonita e com roteiros interessantes que as pessoas têm que resolver em uma página, e com desenhos também bem legais, né, bem narrativos, então vá atrás disso. E também nesse meio tempo, enquanto eu estava viajando, então eu fui ler esse livro do Lovecraft, que minha filha me deu, já comentei a respeito dele há uns tempos atrás aí, né, falando a respeito do Lovecraft, depois eu vou ver se eu consigo colocar o link do vídeo aí. Fazia tempo que eu não lia nada dele, falei, vou ler. Às vezes me dá vontade de maratonar Lovecraft, mas depois eu penso, eu acho que é cansativo demais ler tudo que ele fez de uma vez. Então depois de terminar esse livro, eu vou tirar umas férias dele, talvez eu pegue até um contemporâneo dele ali, que é o Robert Howard, e continuando aí com a linha vermelha agora em 2024, e pegar mais algumas coisas diferentes para ler também e se divertir, porque é por isso que a gente coleciona, não é? Então espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, deixem seus comentários aí, como é que foram suas leituras de 2023, o que vocês esperam para 2024, e vamos nos falando aí. Aproveitem, sigam o canal para mais vídeos aí, vocês sabem que eu posto vídeo falando também com efemérides musicais, eu tento cantar um pouco aí de qualquer jeito, tem gente que não deve gostar, obviamente, mas espero que vocês estejam gostando, beleza? A gente se vê. Até mais, gente!